Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O passo a passo de hoje é desse lindo biquíni em crochê com o formato de flor. Olha só que bonito. Eu fiz ele com essa regulagem aqui de amarrar, que facilita na hora de regular no corpo. Olha só, aqui você pode estar fazendo um lacinho. E aqui as alças eu fiz assim, ó. Com a colocação dessas pérolas. E aqui eu utilizei o forrinho para estar forrando no lado inferior. Eu fiz ele todo colorido, né? Cada pétala de uma cor, mas você pode estar fazendo nas cores que você quiser. Ou tá fazendo de uma cor, todas de uma cor só, ou tá fazendo uma cor sim, outra não, que fica bem bonito também. Agora eu vou falar para vocês sobre os materiais que eu utilizei para fazer. Aqui eu utilizei o fio Anne, ele foi todo confeccionado com fio Anne, mas você pode estar fazendo no material, né, no fio da sua preferência. O Tex do Anne é o 295. Olha só, essa cor aqui é a cor marrom, que eu utilizei para estar fazendo o miolinho aqui e tá fazendo as alças. Essa é a cor Craft 7148. Eu não tenho rótulo de todas as cores para mostrar para vocês, porque eu utilizei sobrinhas de fios que eu tinha aqui em casa. Então, você pode estar usando aí, né, qualquer sobrinha vai dar para estar fazendo. Esse tamanho que eu fiz é um tamanho que veste do P ao G. Olha só, vou medir para vocês aqui. Olha só, ele mede aqui, ó, 16 centímetros aqui de largura. Então, aqui você pode estar ajustando, né? Para um tamanho maior, você pode deixar mais um pouquinho, para um tamanho menor, você pode ajustar mais. Esse biquíni, esse formato, é um tamanho quase tamanho único, tá? Mas você pode estar fazendo também, se você preferir fazer a flor maior, é só você acrescentar o número de pontos aqui. Eu comecei a minha com esse tamanho, né, do P ao G. Se você quiser tá fazendo tamanho GG ou tá fazendo menor, né, tamanho PP. Então, aqui, para tamanho GG, você pode estar acrescentando aqui. Aqui eu comecei com 10 correntes. Você pode estar começando com 12, pro tamanho GG, né, se for trabalhar esse mesmo fio. Aqui, ó, eu coloquei forro, mas você pode estar colocando bojo também. Só que tem que estar colocando o bojo no formato da flor, né? Eu fiz assim, colocando o forrinho a pedido da minha cliente. A agulha utilizada foi a agulha 1,75 milímetros. Utilizei também uma tesourinha para estar arrematando os fios. Utilizei uma fita métrica, né, para você estar medindo. E para estar fazendo a colagem, eu utilizei esse fio de seda, né? Você vai ver aí no vídeo, não sei se você tem o costume de colar com fio de seda e com uma velinha acesa, né? Eu utilizei o fio de seda para estar colando, olha só, fica bem coladinho, fica bem firme, colando com fio de seda. Mas você pode estar costurando também, ou tá usando uma cola, uma outra cola. Como essa cola aqui também, né? Ela é bem boa também para estar colando, mas o fio de seda fica, cola na hora, né? E facilita o trabalho. Eu prefiro o fio de seda porque é mais ágil. Essa colinha eu gosto de estar utilizando ela também nos arremates do fio, principalmente nos trabalhos assim bem coloridos, né? Que fica difícil pra gente estar arrematando. Aí eu sempre gosto de estar utilizando a colinha para o arremate ficar perfeito. Eu utilizei também esse forrinho, né? É um pano próprio para forro, né? Para estar forrando aqui o biquíni. Utilizei também a agulha de costura para estar costurando aqui o forro no bojo. E também utilizei essas pérolazinhas para estar fazendo aqui o nosso cordãozinho. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. É um biquíni bem facinho de fazer, bem facinho mesmo, seguindo certinho. Dá para qualquer iniciante fazer, né? Seguindo o passo a passo certinho. E é um biquíni que vai ser muito vendido aí no próximo verão. Já foi muito usado no verão anterior, né? Vai ser muito usado no próximo também, né? E dá para você vender bastante e tá lucrando aí. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. E vamos começar o passo a passo. Para fazer o nosso biquíni de flor, nós vamos precisar
de um motivo desse aqui. São dois, né, que um de um lado, outro do outro. E vamos precisar de 6 pétalas, ó. Para cada lado, a gente vai precisar de 6 pétalas iguais a essa aqui. Eu fiz aqui, todas coloridas, cada uma de uma cor, olha só. Tá? Então, a gente vai precisar de 6 desse modelo aqui, dessa mesma forma aqui, que a gente vai fazer juntos agora. Vamos fazer primeiro esse motivo aqui, que é o que vai ficar no centro, das pétalas. Então, para começar, eu vou utilizar aqui o fio na cor marrom. E vamos fazer aqui um anel mágico. E dentro do anel mágico, vamos fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui mais 2 correntes, que já dá a altura de um ponto alto. Aí, eu venho aqui dentro do anel mágico e vou fazer mais 15 pontos altos. Vamos ficar num total de 16 pontos altos. Feito aqui os 16 pontos, a gente vem aqui, ó, e vou puxar esse fiozinho fechando o anel. E aqui eu vou na segunda corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou cortar o meu fio, já vamos trocar de cor. Aí, ficou assim. Agora, aqui com o fio na cor creme, né, eu estou utilizando aqui uma cor creme. Eu venho aqui, ó, em qualquer pontinho aqui, desse, e vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntes. Aqui eu já tenho altura de um ponto alto. Venho aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho no próximo, 2 pontos altos. Próximo, 2 pontos altos. E vou fazer assim por toda a volta. Vou fazer 2 pontos altos para cada pontinho da carreira anterior. Vai ficando assim. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aí eu venho aqui na terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 2 correntes, e aqui eu vou fazer pontinhos baixos, ó, venho no próximo, faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Vou fazendo pontinhos baixos por toda a volta. Cada ponto alto da carreira anterior, você faz um pontinho baixo. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu venho aqui, ó, na segunda corrente que a gente fez, e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio. E aqui agora o meu olhinho está pronto. Vamos fazer agora as pétalas. Vamos fazer as pétalas. Para fazer a pétala, eu vou fazer aqui 10 correntes. Feito as 10 correntes, eu vou segurar aqui na última, vou fazer mais 3, que dá a altura de um ponto alto. Aí, eu venho aqui nessa que eu estou segurando, que é a quarta, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer pontos altos por todas essas correntinhas aqui que eu acabei de fazer. Vamos ficar num total de 11 pontos altos. E aqui eu vou fazer meu último. Olha só, fiquei num total de 11 pontos altos. Aí, aqui onde eu fiz o 11º, eu vou colocar aqui dentro mais 9 pontos altos. Vou ficar num total de 10 pontos altos, tudo aqui dentro dessa última correntinha aqui. Fiz aqui os meus 10 pontos, tudo aqui na última correntinha. Então, aqui me sobrou 10 pontos aqui, e fiquei com 10 aqui nessa última correntinha. Então, eu venho aqui, ó, desse lado aqui, e vou fazer os outros pontos, né, que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer desse lado aqui também.
que vai ficar num total de 10 pontos altos também. Olha só, para cada pontinho aqui, ó, para cada lado dessa correntinha aqui, eu faço um ponto alto também. Olha só, aqui a gente fica com 10 pontos altos. Aqui meu último. Ó, fiquei com 10 pontinhos aqui também, antes aqui dos 10 juntos. Então, vou fazer 2 correntes, vou virar, e aqui, da altura de um ponto baixo, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Aí, fiquei com 2 pontos baixos. Próximo, ponto baixo, 3, 4, 5 pontos baixos, um em cada pontinho. Aí, eu tenho mais 10 pontos, mais 5 pontinhos aqui, antes de todos juntos, né? Dos 10 juntos. Então, nesses próximos 5, eu faço 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, já começa os meus 10 pontos, que são os pontos que a gente fez pra viradinha. Então, aqui, ó, nessa parte reta, são 10 pontos, eu fiz 5 baixo e 5 meio alto. Nesses 10 aqui, que é da viradinha, eu vou fazer 2 pontos altos em cada pontinho. Então, vamos ficar num total aqui de 20 pontos altos. Ó, para cada pontinho da carreira anterior, dessa viradinha, eu faço 2 pontos altos. Fiz aqui os meus 20 pontinhos, olha só. Fiz 2 pontinhos altos em cada um desses aqui, ó. Fiquei num total de 20 pontos altos. Agora, aqui eu tenho mais 10 pontos para trabalhar. Então, nos próximos 5, eu faço um meio ponto alto, 2, 3, 4, 5. Aí, venho nos próximos 5 e faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, ficou assim, ó. Agora, eu viro aqui, vou fazer uma corrente apenas, vou virar e vou fazer agora pontinhos baixos por toda a volta. Para cada pontinho da carreira anterior, eu faço um pontinho baixo. Chegando aqui onde temos os pontos altos, continua fazendo ponto baixo. Vamos fazendo assim por toda a volta aqui da pétala. Vai ficando assim. Terminei aqui a minha carreirinha e aqui eu já corto o meu fio, que a minha pétala está pronta. Aí, ficou assim. Agora, você vai fazer esse mesmo passo a passo da pétala para todas as outras. A gente vai precisar de mais 5 pétalas. Olha só, as minhas já estão prontas aqui. A gente vai precisar de 6, né? Para cada parte para cada bojo, né? Olha só. Agora, eu fiz aqui completa, mas na verdade, quando a gente estiver fazendo essa última carreirinha de pontos baixos, a gente já vai fazer ela já emendando nas pétalas. Eu vou explicar para vocês como que eu faço. Então, aqui, ó, eu já estou aqui com o meu segundo já passado, já emendado, só falta finalizar aqui, né? Só para vocês verem as cores que eu coloquei. Você coloca do jeito que você quiser. Eu fiz assim, aí depois a gente vai pregar tudo aqui direitinho, né? Eu fiz as cores aleatórias mesmo. Vou explicar para vocês como que eu faço essa emenda aqui, para na hora que a gente colar, né, ficar certinho, né? Não ficar uma ponta aqui maior que a outra. Aí, depois que tiver tudo pregadinho aqui certinho, a gente vem e prega aqui, ó, esse círculozinho aqui.
Mas vamos aprender agora como que a gente faz essa emenda aqui, que é bem facinho. Então, aqui, olha só, eu vou pegar essa que eu acabei de fazer e vou desmanchar aqui. Aí, quando vocês estiverem fazendo, vocês já podem ir fazendo fazendo a emenda, né? Eu fiz assim, mas aí vocês já podem ir fazendo, já fazendo a emenda, né? Pra não precisar tá desmanchando pra tá fazendo a emenda. Então, aqui, vamos olhar esse outro aqui, como que eu fiz as cores. Então, depois do lilás, eu vou colocar aqui no amarelo. Então, eu venho aqui, vou pegar a pétala amarela, né, que tá aqui, ó. Esse aqui nem precisa. Esse aqui eu vou completar ela aqui. Aqui é só completar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Olha só, aqui tá a pétala amarela. E aqui tá a lilás, que eu já vou fazer a emenda aqui. E vou mostrar pra vocês em qual pontinho que eu faço. Então, aqui, ó, eu tenho 10 pontinhos, né? Que é aqueles antes do aumento. Então, aqui, ó, eu vou basear aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui, olha só, o meu pontinho baixo, ó, tá no meu primeiro, no último aumento aqui, ó. Eu tenho meu último aumento, olha só, tá aqui meu último aumento. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o pontinho do último aumento é o pontinho que eu vou emendar lá. É o meu 11º pontinho, vindo de cá pra lá. Tá vendo? Vindo daqui pra cá, é o meu 11º pontinho. Então, você vai fazer os 10 pontinhos baixos. E nesse aqui, ó, no 11º, é que você vai parar. Olha só, quando tiver faltando 10, né? Falando assim, fica melhor pra vocês entenderem. Quando tiver faltando 10 pontinhos baixos, é que vocês vão parar aqui, e aí vocês vão fazer a emenda dessa mesma aqui, ó. Aí vocês podem contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no 11º é que eu vou fazer a minha emenda. Então, eu vou pegar aqui, ó, do lado avesso, pra ficar certinho, pego do lado avesso e venho aqui, ó, e só faço um pontinho baixíssimo. Aí, eu vou e continuo aqui fazendo meus pontinhos baixos, que no caso vai restar 10 pontinhos. Aí, você vai fazendo assim por todas as pétalas. É só você dar continuidade aqui. Ó, terminando a pétala da mesma forma que eu expliquei pra vocês lá. Aí, fez os últimos 10 pontinhos. Aí, ficou assim, ó. Ó, por enquanto, ela fica assim, soltinha mesmo. Depois, a gente vai fazer uma colagem aqui. Então, agora, essa laranja aqui. Ou você pode pregar daqui também, ó. Mas acho que aqui vai ser melhor, que aí você já prega aqui, ó. Eu vou fazer mais uma vez aqui pra vocês verem. Então, antes, né, do lilás, é essa laranja. Então, aqui, ó, parei aqui, antes de eu fazer os próximos 10, eu parei nesse pontinho, né, antes de eu fazer os próximos 10, e vou vir aqui, ó, no 11º pontinho também. Você pode contar, ou você pode vir aqui, ó, tá aqui o último aumento, então, é esse pontinho aqui, ó, pontinho do último aumento, tá vendo? Então, você vem aqui do lado avesso, pega aqui do lado avesso, esse lado tem que estar direito, e faz um ponto baixíssimo, passa o fio por cima e faz aqui um baixíssimo, já emendando uma pétala na outra. Aí, você vem aqui e continua fazendo os pontinhos, que são os próximos 10 pontinhos. Então, quando vocês forem fazer os seus, vocês podem já, quando fazer a florzinha, a pétalazinha, é aqui eu finalizo. Já vim, unindo as pontas, né? Aqui, como eu tinha feito já, unindo uma pétala na outra. Como eu já tinha feito todas as pétalas, eu estou desmanchando, mas é só um pouquinho também, né? Não vai
atrapalhar o trabalho isso não. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu vou mostrar mais uma vez, né? Agora é a vez do verde. Então, você vai sempre fazer igual o outro, né? O outro bojo, pra ficar certinho. E vem aqui também, ó, no 11º pontinho, você olha direitinho aqui, ó. Aqui tá meu último aumento. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Nem precisa contar. Meu último aumento tá aqui, aí eu venho nesse aqui, ó, no primeiro, ó, no último pontinho do aumento. Pego pelo lado avesso. E vou unir aqui fazendo um pontinho baixíssimo. E aqui eu continuo fazendo os meus 10 pontinhos baixos, restantes aqui. Eu vou fazer a emenda aqui das minhas. Aí eu volto, olha só, já tô na quarta, né? Vou fazer mais uma emenda. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço a última emenda, né? Que tem que ser dos dois lados. Vou emendar a rosa agora. Quando eu for fazer a emenda da azul, eu volto com vocês, porque a gente precisa emendar desses dois lados, né? Aqui e aqui também. Voltei aqui, e olha só, pra fazer a emenda da última pétala, a gente precisa fazer a emenda nessa e nessa aqui. Então, eu fiz aqui os 10 pontinhos baixos, né? E estou aqui no 11º. Então, aqui, olha só, estou no 11º, aqui no começo da carreira. Fiz 10, estou no 11º e vou fazer a emenda aqui, ó. Ó, venho no amarelo, venho aqui do lado avesso do amarelo, vou pegar aqui o meu 11º pontinho, que é esse aqui, faço aqui um baixíssimo, e aqui eu dou continuidade fazendo os pontinhos baixos até chegar lá onde a gente vai faltar 10 pontinhos para terminar a carreira. Então, vamos fazendo pontinhos baixos até chegar naquele pontinho do último aumento, o último ponto alto. Olha só. Ó, aqui está ele, tá vendo meu último pontinho aqui, ó? Tá vendo meu último alto, meu último aumento, tá aqui. Então, eu fiz meu último pontinho do aumento, aqui está faltando 10 pontinhos. Então, eu venho aqui, ó, vou arrumar aqui direitinho, pra não ficar torto, né, pra não ficar virado, pra não ficar nenhuma pétala virada também. E aqui eu vou fazer a emenda, conferindo certinho aqui, ó. Eu pego do lado avesso, essa aqui do lado avesso, e deixo essa do lado direito. E venho aqui no meu último pontinho, olha só, no 11º pontinho. Vou fazer a emenda com ponto baixíssimo. E aqui eu dou continuidade, terminando aqui os meus pontinhos. E aqui está pronto a minha emenda. Agora, a gente vai organizar direitinho aqui, pra gente tá fazendo a colagem. Então, agora aqui já está assim, né? Todas emendadas. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui pra organizar essas florzinhas. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma colagem aqui com a vela e o fio de seda. Eu utilizo esse fio aqui pra tá colando, né, esse fio de seda e uma vela. E aí, eu vou fazer aqui minha colagem, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego o fiozinho, emendo assim 2 pontinhas, e aqui eu vou fazer assim, ó. Ó, vou marcar esse meio aqui, né, o meio da pétala, vou pegar aqui, olha só, esse aqui, ó, essa pontinha da pétala, e vem bem aqui no meio, e vou colar ela aqui. Isso pra ficar todas as pétalas coladas iguaizinhas. Então, venho aqui, queimo a pontinha, né, e vou colando aqui, ó. E aqui eu vou organizando, olha só, vou queimando e colando. Não sei se vocês já utilizaram essa técnica de colagem, mas ela é muito boa, olha só.
Aqui, esses fiozinhos, você pode estar cortando, né? Porque como a gente vai colar por cima, pode estar cortando assim, ó. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Passo aqui por cima, né? Deixo ela por cima. E vou fazer a colagem aqui, ó. Venho aqui com a pontinha da pétala, da próxima pétala, aqui no meio da outra pétala, ó, fazendo assim. E aqui eu colo aqui, ó. E já venho aqui, ó, pra cima colando. E vou fazer assim, dessa forma, por todas as pétalas, organizando aqui, ó. Venho na próxima, passo aqui por cima, venho bem no meio, ó, pego a pontinha da pétala, venho aqui no meio, olha só, a pontinha da azul, no meio da rosa, e faço a minha colagem. Se você quiser fazer a costura, ou utilizar outra cola, né, uma cola de tecido também, fica a seu critério. Eu vou cortar esse fio. Eu gosto de fazer assim, porque fica bem firme, fica bem... É mais fácil e é mais seguro assim também. Ó, faço a mesma coisa em todas as pétalas. Então, vou finalizar aqui e volto quando eu fazer assim com todas as pétalas. Olha só. Terminei aqui, ó, e ficou dessa forma aqui, ó. Ó, bem coladinha. Aqui vocês podem usar dessa forma aqui, que não vai correr o risco de tá soltando depois. Então, aqui eu vou tô deixando esses fiozinhos aqui, sem arrematar, só cortei, porque a gente vai pregar aqui o miolinho, né, utilizando aqui a mesma técnica da colagem, e vai ficar bem fixado aqui em cima, e não vai correr o risco desses fiozinhos soltar. Então, aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o excesso de fio aqui. E aqui eu centralizo o miolinho aqui, bem certinho, né? Centralizar bem aqui no meio, olha só como fica. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. A mesma colagem. Olha só. Aí eu vou colando aqui, ó, nas pontinhas, onde tem os fiozinhos, pra ficar bem coladinho, pra esse fiozinho não soltar depois. Ó, primeiro eu colo embaixo. Aí fica bem fixo. Tem que tomar muito cuidado pra não se queimar, né? Porque isso aqui é tipo um plástico, né? Se cair na pele, vai queimar. Eu só já colei a parte de dentro. Agora, vou colando aqui por fora. Ó. E fica bem fixo. Se você quiser fazer a costura, é só seguir a mesma coisa aqui, fazendo a costura também, que o resultado vai ficar bom também. Eu, como não sou muito boa na costura, eu prefiro fazer assim. Olha só, já ficou bem coladinho aqui, olha só como que fica perfeito. Olha, fica bem firme mesmo, não vai correr o risco de soltar. Agora, aqui desse lado, eu vou colar aqui também, tá vendo? Essas partezinhas aqui. E aí, depois aqui não precisa se preocupar, que a gente vai colocar o forro, né? Ou se você preferir o bojo. No meu caso aqui, eu vou colocar o forro, porque é pedido da cliente, ela quer apenas com forrinho. Aí, você pode estar colando aqui. Olha só como fica perfeito. Aí, ficou assim. Agora, tudo isso que eu fiz aqui, você vai fazer outra parte igualzinha. A minha já tá pronta aqui, olha só. As minhas duas partes já estão prontas.
E agora a gente vai dar início para fazer as alcinhas. Aqui, para fazer as alças, né, eu vou fazer aqui na parte da frente, na união de um bojo no outro, eu vou fazer uma alcinha de amarrar, para tá ajustando melhor. Então, eu venho aqui, vou pegar qualquer uma das pétalas, né, lembrando que se eu pegar aqui a laranja, eu vou fazer a outra também aqui na laranja, né, que eu vou fazer as duas cordinhas aqui de cada lado, né. Então, qualquer uma que você pegar aqui, eu vou pegar essa aqui mesmo, a laranja. Então, eu venho aqui, ó, vou centralizar aqui no meio, mais ou menos aqui, porque eu vou começar a fazer a pétala assim e vou finalizar ela aqui. Então, tem que ser, né, você centraliza direitinho aí, ó. Se esse aqui é o meio, você faz uma antes do meio, tá bom? É só você centralizar a olho mesmo. E aqui eu faço aqui, ó. Ó, aqui, pra mim, é meu pontinho do meio, eu fiz um pontinho anterior ao do meio. Então, aqui eu vou fazer 35 correntes. Fiz aqui as minhas 35 correntes, aí eu venho aqui, ó, vou pular uma corrente e venho na próxima e vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Próxima, um ponto baixo. E vou fazendo aqui pontinhos baixos por todas essas correntinhas que eu acabei de fazer. Então, é só seguir fazendo até o final da carreirinha aqui das correntinhas. Só ir fazendo um pontinho baixo para cada correntinha. Lembrando que eu escolhi essa cor aqui marrom, né, que é a cor do miolinho, mas você pode estar fazendo na cor da sua preferência. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olha só, já fiz aqui todos os meus pontinhos baixos nas correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, vou pular esse pontinho aqui e venho aqui no segundo. Tá vendo que esse aqui é o pontinho central, né? Bem aqui do meio. Eu vou pular ele e venho nesse aqui e vou fechar com um pontinho baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio. Aí, ficou assim, ó. Então, aqui, ó, você pode dar uma esticadinha. Então, aqui vai ser o cordãozinho pra gente tá amarrando aqui na frente, pra tá unindo, né, um bojo no outro. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Se você achar muito curtinha aqui com 35 correntes, você pode estar fazendo mais correntes. Aqui vai dar um nozinho, um pequeno laço, né? Esse tamanho aqui, pra mim, vai ficar o ideal, mas se você quiser fazer maior também, fica a seu critério. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa desse lado, e depois eu volto pra gente fazer a alcinha de amarrar no pescoço e de amarrar nas costas. Botei aqui, olha só, já fiz aqui o meu outro cordãozinho pra tá unindo um bojo no outro. E aqui você faz um lacinho, aí fica assim a união. Aqui agora a gente vai fazer essa alcinha, eu já fiz desse lado aqui, aí a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Eu faço ela aqui, ó, tenho essa pétala laranja aqui que une os dois bojos, aí entre a próxima, a segunda, né, e a terceira é que eu faço a minha alcinha. Aqui eu coloquei essas pérolas aqui, olha só, que bonito. Eu coloquei essas cores aqui que eu tinha, né, você pode estar colocando na cor da sua preferência. Como é colorido aqui as pétalas, né, você pode estar colocando, né, as cores combinando, ou pode estar colocando uma cor só também, aí fica a seu critério. Eu coloquei essas cores aqui, né, que são as cores que eu tenho aqui em casa, então, utilizei essas cores. Então, eu vou estar passando 10 pérolazinhas dessa aqui, né, eu vou utilizar aqui essas 10, e pra tá passando, pra facilitar a passagem no fio, eu coloquei uma agulha aqui de costura pra tá passando. Então, eu passo aqui, ó, duas cor pérola, né? Depois eu passo duas rosa.
Aí depois mais 2 na cor pérola. Mais 2 rosa. E as outras 2 últimas na cor pérola. Aí eu fiquei com 10 continhas. Eu faço isso antes de iniciar o cordãozinho. Aí fica assim, ó. Agora eu vou retirar aqui a agulha e vou dar início ao nosso cordão. Aqui, nesse cordão, eu vou fazer ele um pouquinho mais grosso. Esse aqui eu fiz com pontos baixos, né? Justamente para ele ficar mais fininho, para ser melhor para fazer o laço, né? E aqui, eu vou estar fazendo em meio pontos altos. Eu vou pular um pontinho aqui, vou nesse próximo, e aqui eu vou fazer 100 correntes. Ó, eu fiz um ponto baixo e vou subir aqui fazendo 100 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão de 100 correntes. Agora, eu venho aqui, ó, vou fazer mais uma corrente. Aí, eu volto aqui na terceira corrente e vou fazer um meio ponto alto. Venho na próxima, um meio ponto alto. Próxima, um meio ponto alto. E vou fazendo assim, meio pontos altos, até eu ficar com 50 meio pontos altos. Aqui eu já estou com 3, aí eu vou contando 4, e vou fazendo um meio ponto para cada corrente. 5, e vou fazer assim até eu completar 50 meio pontos. Aí eu volto pra gente tá colocando as pérolas, para mostrar pra vocês como que eu coloco as pérolas. Então, vou fazer aqui até completar 50 e já volto. Fiz aqui os meus 50 pontos, olha só, 50 pontos. Agora, aqui, eu puxo uma pérola pra cá. Olha só, aí eu venho e dou continuidade fazendo meus pontos. Coloco ela aqui pra cá, olha só. E aqui eu vou fazer o próximo meio ponto alto. Aí, vendo que ela fica aqui no meio do ponto. Aí, eu faço um, né? Já fiz um. Aí, faço 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos, eu pego mais uma pérola e passo ela pra cá. Vou fazendo assim, de 5 em 5, até o final da carreira. Aqui, ó, sem pular nenhum pontinho. Aqui eu já venho no próximo, olha só. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficando assim, ó. E vou fazendo assim até o final. Como falta 50 pontos pra gente terminar, aí dá certinho as 10 pérolas. Você colocando cada uma de 5 em 5 pontinhos. E 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você vai fazendo assim, até colocar todas as pérolas, aí a gente chega aqui no final. Eu vou terminar o meu aqui e já volto. Terminei aqui a minha carreirinha, olha só. E aqui, eu pulo aqui esse pontinho, e vou nesse próximo, e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui, eu já vou cortar o meu fio. Aí, ficou assim, ó. Aqui, agora, eu já fiz aqui o meu cordãozinho desse lado, porque é a mesma coisa. Aqui, eu peguei aqui na pétala azul, né? Que fica aqui também, olha só. Fica bem aqui, ó, a laranja. Aí, eu conto mais uma, faço entre, ó, essa primeira, faço entre a segunda e a terceira, eu faço o cordãozinho das costas. E entre a quarta e a quinta, não, entre a quarta e a quinta, não. E aqui no caso, primeira, segunda, terceira, na quarta, é que eu faço o cordãozinho de amarrar nas costas. Eu fiz a mesma coisa aqui, fiz as 100 correntes,
coloquei as 10 contas aqui também, as 10 pérolas, e fiz o mesmo processo que eu fiz aqui. Fiz aqui também, utilizei aqui, né, igual eu fiz aqui, ó, marquei o meio certinho aqui, comecei aqui, uma depois do meio, pulei essa do meio e preguei aqui com ponto baixíssimo na próxima. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz também desse lado aqui. Aí, ficou assim. Olha só, é um biquíni muito bonito, tá sendo muito usado. Vocês podem fazer, que vocês vão vender bastante, né? Já foi muito usado nesse verão e vai ser muito usado nesse próximo verão também. Agora, aqui desse lado, a gente vai colocar um forrinho. Tá vendo que fica bem, né? Fica dessa forma aqui, então a gente tem que colocar um forro ou um bojo. Se você for colocar o bojo, você tem que, né, cortar ele, né, em formato assim de flor, pra ele ficar bem certinho. Eu vou colocar um forrinho aqui. Aqui pro forrinho, olha só, eu vou utilizar esse forrinho aqui, né? Essa cor é um rosa clarinho, né? Você pode estar usando a cor da sua preferência, né? Que esteja combinando aqui. Aí, eu coloco o forrinho assim, ó. Aqui, pra fazer esse forrinho, eu utilizei como molde um potinho, né? Um tapoézinho. Eu coloquei assim sobre o tecido, risquei com a caneta, né? Ó, olha só, é só você deixar onde você riscou, né? Pro lado de dentro, pra não aparecer. E aí, eu fiz assim, eu usei o potinho como molde, né? Pra ficar os dois igualzinho, olha só. Aí, aqui, eu vou colocar ele aqui dessa forma, né? Aqui você pode, esse fiozinho pode deixar aqui, que vai cobrir, né, com o forrinho. E aí, você pode usar qualquer um desses fios aí pra tá costurando. Eu vou utilizar esse fio mesmo marrom, que eu acabei de fazer as alcinhas. E aqui eu vou utilizar uma agulha de costura, dei um nozinho aqui na ponta. E aqui eu vou costurando. Eu vou dobrando aqui, eu vou costurar a mão mesmo. É só ir dobrando aqui, tomando cuidado pro fio não aparecer do outro lado. Né? Eu vou passando assim. E vou fazendo essa costura simples mesmo. Olha só. Vou fazendo a costura assim. Tomando cuidado para ficar certinho. E tomando cuidado para não aparecer o fio do outro lado, senão fica feio, né? Aí, você pode estar usando qualquer cor, qualquer uma dessas cores, né? Que você fez o biquíni para tá fazendo a costura aqui. Então, vou fazendo assim, por toda a volta. Vai ficando assim, ó. Terminei aqui a minha costura, olha só, aí fica assim. E aqui eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Está prontinho aqui, olha só, já coloquei os dois forrinhos. Olha só. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês, quem não for inscrito ainda, se inscrever no meu canal, para estar ajudando o meu canal a crescer. E é isso. Se tiver gostado, curte o meu vídeo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!